E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Franco para a gente resolver juntos a questão 63 do vestibular da Unicamp 2025, primeira fase, aqui nas versões Q e Z. Então, bora lá, mas antes, não esquece de se inscrever no canal e também, depois, curtir e compartilhar o vídeo, caso tenha ajudado você a ajudar com as dúvidas em relação a essa questão, que é uma questão de cálculo estequiométrico, tudo bem? Só que com aquela pitadinha Unicamp, né? Que você vai ter que trabalhar com as alternativas, você vai ter que ler o enunciado com uma certa calma, enfim. Então, bora lá, vamos ver o que a gente pode te ajudar aqui. Ele fala assim, ó. A bula do medicamento genérico cloridrato de venlafaxina informa apresentações em cápsulas de liberação controlada, cada uma contendo 42,4 miligramas dessa substância, o que corresponde a 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. Beleza? O cloridrato de venlafaxina corresponde à molécula de venlafaxina neutra associada a HCl. Isso confere ao cloridrato de venlafaxina uma massa molar e uma solubilidade maiores em água, quando comparado à venlafaxina neutra. Considerando essas informações, pode-se afirmar que a cada molécula de venlafaxina neutra se associam. Já ficou confuso, né? O que a gente entende aqui? Vamos terminar de ler as alternativas, que a Unicamp tem essa característica, né? De você, importante ler as alternativas junto para ver se dá um direcionamento de como resolver a questão. Então, vamos lá. Essa venlafaxina neutra se associa a uma molécula de HCl. Então, a massa molar de venlafaxina neutra é aproximadamente 140 gramas mol. Ou uma molécula de HCl, só que é uma massa de 279. Aí C e D já muda. Duas moléculas de HCl. E as massas molares são 279 ou 140. Tudo bem? Então, quando você lê essa questão como um todo, você percebe que a questão está relacionada com cálculo estequiométrico e envolve que reação química, né? E a reação é a seguinte: é entender que a venlafaxina neutra, certo? Vai se associar à molécula de HCl e dar origem aí ao cloridrato de venlafaxina. Beleza? Essa é a associação. Já perceba o seguinte, que aqui a gente não tem, quando você pensa que assim, há 1 mol de venlafaxina neutra, a gente não sabe de antemão qual é a quantidade de HCl que vai estar associada a esse 1 mol. Porque justamente as alternativas A, B, C, D vão. Uma das análises que a gente vai precisar fazer é se é uma molécula de HCl ou duas moléculas de HCl. Tudo bem? Agora, para a gente começar a resolver essa questão, se a gente voltar para o enunciado, a gente vai ter que se preocupar com informações de massas que ele deu aqui. No dado, ele dá informações de massa molar do HCl, certo? E ele também fala da reação, né? Olha, 42,4 miligramas dessa substância, que é o cloridrato de venlafaxina, corresponde a 37,5 miligramas de venlafaxina neutra. Vamos por essas informações. Eu sei que 37,5 miligramas daqui vai dar origem a 42,4 miligramas desse. E a gente pode aplicar a lei de Lavoisier, mesmo não sabendo qual é a proporção em mol dessa equação química, a lei de Lavoisier continua valendo, dado que essa é uma reação de síntese, né, a massa dos produtos tem que ser igual à massa dos reagentes. Então, uma determinada quantidade aqui, vou pôr X, de HCl está associado a 42,4 miligramas. Se a gente fizer essa conta, né, vai dar 42,4 menos 37,5 e chegamos em 4,9 miligramas de HCl. Tudo bem? Até aqui, aplicar, para a gente fazer essa conta, a gente pensou em lei de Lavoisier. É, até aqui, vamos ser bem honestos, né? É um raciocínio até que ok. Na minha opinião em particular, a sequência da resolução aí já é muito mais sofisticada, porque a gente não está acostumado a ter que fazer suposições em exercícios de química. Porque aqui qual que é a grande questão? Será que é
uma molécula para uma molécula? Será que é uma molécula para duas? Não sei. Como é que você vai chegar nisso? Você vai ter que considerar dois casos. Se for uma molécula, o que vai dar? Se for duas, o que vai dar? Então vamos fazer aqui esse primeiro caso. Vamos imaginar, na primeira situação, que essa proporção é 1 para 1, tudo bem? Se é 1 para 1, o que eu vou ter? Eu vou ter que, ver se faz sentido isso, que é 1 mol de, vou chamar de venlafaxina neutra, vai reagir com 1 mol de HCl, tudo bem? Agora, o que eu sei também? Eu sei as massas do experimento que a gente calculou. Eu sei que 37,5 miligramas reage com 4,9 miligramas. Agora também, ou seja, isso é uma relação em massa. Então vamos achar uma outra relação em massa considerando as massas molares. 1 mol de venlafaxina neutra vai ter uma massa molar de M, que eu não sei, e é que é justamente o que eu quero determinar. Gramas. Tudo bem? E 1 mol de HCl tem uma massa que ele deu aqui de 36,5 gramas. Fechou? Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai chegar à resposta que M vale 279,3 gramas. E aí, portanto, a gente conclui que, caso a proporção seja 1 para 1, chegaríamos em 279 aproximadamente gramas por mol. Tudo bem? Você deve perceber que isso é uma possibilidade de resposta. Se você olhar aqui a alternativa B de bola, né? Certo? É uma molécula de HCl, então a massa molar é de 279 gramas por mol. Chegamos na resposta B. Ok? Ah, mas e a outra opção? Vamos ver o que aconteceria. Tudo bem? Se a gente pensasse naquele segundo caso, que seria uma proporção de 1 para 2, a gente teria o seguinte: eu teria aqui 1 mol dessa venlafaxina neutra reagiria com 2 mols de HCl. A quantidade em massa a gente tem aqui, é 37, é a mesma, 37,5 miligramas reage com 4,9 miligramas. Mas agora, como é que ficaria? 1 mol de venlafaxina neutra tem uma massa molar de, por aqui, M', tudo bem? Em gramas. E 2 mols de HCl teria 2 vezes 36,5 gramas. É só um comentário, não tem problema algum aqui a gente ter uma linha aqui da proporção em miligrama, certo? Em outra linha em grama, sem problema. Quando todas as duas linhas, né, estão relacionadas a grandezas de massa, a mesma grandeza, eu posso ter uma linha numa unidade e outra linha num múltiplo ou submúltiplo. Beleza. Fazendo essa conta, a gente concluiria que essa M' daria um valor de aproximadamente 558,7 gramas, o que significa que eu teria uma massa molar de 558,7 gramas por mol. Que, quando a gente volta para as alternativas aqui em cima, quando eu penso em duas moléculas de HCl, que é as alternativas C e D, os valores de massas molares 279 e 140 não batem com 558 gramas por mol. Então, é por isso que a gente acaba concluindo que a proporção não é 1 para 2, mas sim 1 para 1. Mas percebe que você tem que fazer uma suposição, né? Se for 1 para 1, a conta dá isso, porque tem resposta. Alternativa B de bola. Se for 1 para 2, a conta dá um valor que não tem resposta. E é importante, a gente acaba descartando, né, essa opção número 2. Tudo bem? Mas é de fato uma linha de raciocínio bem diferente para um exercício de química. Beleza, gente? Então, curte, compartilha o vídeo, ajuda o pessoal aqui do canal e bora pro próximo aí. Abração, tchau, tchau.